Doutora, então, se a gente faz os exames e sai lá e detecta que o paciente é diabético, já vai ficar mais simples. E para aqueles casos que são assintomáticos, que passa despercebido, como a doutora falou no início, e o paciente não percebe, tem alguns sintomas que a gente pode identificar a diabetes, nesses casos que não foram feitos os exames? Tem sim. Então, assim, ó. Para o diabetes ele trazer sintoma, essa glicose ela já tem que estar bastante elevada, geralmente acima de 200, 250 é que a gente começa a apresentar os sintomas. E para a gente entender quais são os sintomas, então assim, a insulina é o hormônio responsável por retirar essa glicose do sangue, porque a glicose ela vem da onde? Ela vem dos nossos alimentos. Então tudo que a gente come, principalmente os carboidratos, né, pão, arroz, macarrão, esse alimento vai ser metabolizado e vai ser transformado em glicose que vai para o sangue, e a insulina ela trabalha fazendo essa distribuição da nossa glicose, que é a nossa fonte de energia. Então, se eu não tenho insulina, o que acontece? A glicose no sangue sobe, mas o nosso organismo muito sabiamente tenta eliminar esse excesso de glicose que está no sangue. Como? Pela urina. Então o paciente começa a urinar muito. Então tem paciente que já sabe, doutora, quando a minha glicose está alta eu já sei, porque eu vou a noite toda ao banheiro. Então a gente começa a ter muita urina, por isso a gente tem muita sede, o organismo se sente fraco, debilitado, porque está realmente sem energia, né? E fora isso, muito comum a gente perceber que quando o paciente está com a glicose muito alta, a imunidade ela fica muito baixa. Então é comum apresentar infecções de repetição, candidíase vaginal, lesão nos pés, problemas periodontais. Então, quem estiver apresentando algum tipo de sintoma, é bom sempre no seu check-up a gente incluir uma glicemia. Então, você que está nos assistindo, olha as dicas aí de sintomas para diabetes. São sintomas simples, de fácil verificação, né, doutora? Como sempre tá toda noite, por exemplo, levantando para ir ao banheiro. Também com essa baixa imunidade, sempre pegando infecções repetidas. Olha aí, são sinais básicos, sintomas básicos de fácil detecção. E doutora, a doutora estava falando para a gente sobre os alimentos. Então, claro que os carboidratos, a doutora comentou que ele tem alguma disfunção, vamos dizer assim, para levar a diabetes. Tem alguns outros pessoas que podem, assim, quais são os riscos, quais são as coisas mais comuns, as pessoas de risco para diabetes? Então, assim, a gente tocou num ponto muito importante, né, que é a alimentação. Porque, assim, se a gente tentar manter uma boa qualidade de vida, uma vida saudável, a gente consegue prevenir, sim, o diabetes, ou pelo menos retardar o seu aparecimento. Então, o primeiro ponto importante é a gente cuidar sempre da alimentação. Então, os pacientes que entram, doutora, sou diabético, agora não posso nada. Na verdade, o diabético ele tem que ter uma alimentação saudável como qualquer indivíduo, né? Então, hoje em dia a gente nem costuma proibir qualquer coisa, mas assim, ter uma alimentação o mais saudável possível. Substituir os alimentos, os carboidratos simples pelos integrais. Então, utilizar o pão integral, o arroz integral, na medida do possível. Ninguém vai viver para isso também, né? Não vou na casa do fulano porque eu tenho que comer diferente. Não, assim, a gente ter uma rotina e saber se comportar em ocasiões especiais. Então, bastante salada, comer fruta, evitar esses embutidos, né? Coisas que também tem muito colesterol, nata, manteiga, cuidado com o queijo, né? Trocar sempre pelo light, muita salada, fazer atividade física regularmente, também não precisa ser estressado, tenho que ir para academia todo dia, ficar 2, 3 horas malhando, não, que a gente faça atividade física regularmente, 3 vezes por semana, que seja uma caminhada bem feita para sentir o coração acelerar, é o suficiente para a gente conseguir prevenir. Então, lembrando que as pessoas de risco são aquelas que têm maus hábitos alimentares e por isso estão acima do peso, as sedentárias, que têm história familiar de diabetes, que têm hipertensão e aumento dos níveis de colesterol e de triglicerídeos. Doutora, isso é muito importante a gente deixar aqui, falando para o pessoal de casa,
que realmente quem tem diabetes pode ter uma vida normal, porque as pessoas ficam apavoradas. Não, tem diabetes, não pode ir numa festa, como a doutora mesma falou, não posso sair, não posso comer aquilo. Não, realmente tem que ter indicação médica, as instruções, como a doutora está falando, e trocar os alimentos realmente e tomar uma vida normal, né, doutora? Normal e completamente saudável, né? E hoje em dia, assim, a gente tem medicamentos excelentes, tratamentos excelentes que facilitaram muito a vida dos pacientes, né? Doutora, além então, já que a gente está falando desse tratamento, vamos entrar nesses tratamentos. Além da alimentação que a gente já comentou, que tem que ser saudável, tem que ser uma alimentação controlada, substituindo alguns tipos só de alimento, qual outro tipo de tratamento aí medicamentoso realmente que o paciente precisa ter? Então, assim, eu sempre explico para os meus pacientes que a gente tem 4 pontos importantes no tratamento. Então, primeiro, uma alimentação saudável. Segundo, fazer atividade física. Terceiro ponto importante é fazer uma monitorização da glicose. Hoje em dia, existe em farmácia para comprar um aparelhinho que é extremamente fácil, rápido, que são esses monitores de glicose, né? Então, com uma gotinha de sangue que o próprio paciente faz em casa, ele tem um nível de glicose dele medido em 5 segundos. Então, a monitorização é importante para o paciente, e aí as medicações, que a gente tem inúmeras, e normalmente é o médico que vai escolher para o seu paciente qual a melhor medicação. Até para os pacientes que têm diabetes tipo 1, que já usam insulina desde o início do diagnóstico, que às vezes fala, insulina, tem que agulha, picada, não tolero. Então é toda uma educação, uma coisa que a gente tem que aprender, e eu sempre brinco com os pacientes, porque quem descobriu diabetes, principalmente o tipo 1, há 50 anos atrás ou mais, a maioria não tinha tratamento. Então as pessoas acabavam que não tinham o que fazer e muitas vezes morriam sem tratamento, Hoje em dia a gente tem canetinhas de aplicação, essas agulhinhas forradinhas com silicone que a picada não dói, a gente quase nem sente, E um ponto importante da gente lembrar é que, assim, o diabetes ele pode ser assintomático, essa história da gente não ter sintomas por muitos anos. Então, uma dúvida comum no consultório é: para que eu vou tratar se eu não estou sentindo nada, Então, isso é um ponto muito importante, porque essa glicose elevada a longo prazo, quando eu falo a longo prazo, estou falando acima de 5, 10, 20 anos, ela traz com certeza problemas muito sérios para os pacientes, Então, acontecem lesões na retina, e o diabetes mal controlado é a principal causa de cegueira no Brasil e no mundo inteiro. Doutora, então, uma prevenção para quem não é diabético ou ainda não sabe que tem a tendência, ou que até pode ser um diabético e não tem os sintomas, seria procurar um profissional, fazer o exame de sangue, ver a dosagem e ficar atento também a essas dicas que a doutora Tatiana passou pra gente, desses sintomas clínicos que a gente pode fazer avaliação em casa. É isso, doutora? Nós vamos finalizar com a presença da doutora Tatiana, com essas dicas maravilhosas. Você que aprendeu um pouquinho mais sobre diabetes, agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Esperamos encontrá-la aqui mais vezes. Vamos para um rápido intervalo e logo eu retorno. A Botica Ouro Preto está comemorando 20 anos e a cada ano está mais consciente da responsabilidade que tem com os seus consumidores. Afinal, a Botica Ouro Preto lida com o bem mais precioso que existe: a sua saúde, o seu bem-estar. A mais alta tecnologia moveleira do mundo, produzindo os melhores móveis do Brasil. Móveis Florence. Tudo com projetos personalizados, instalação profissional e planos de pagamento super facilitados. Visite o Showroom Florence. Você vai se encantar. Florence, um conceito de vida.